Olá para você que me acompanha, eu sou a Letícia Greco e nesse vídeo de atualidades nós vamos falar sobre a cronologia do coronavírus agora no mês de maio. Acompanhe! Vamos começar falando do dia 4 de maio, porque o Rio de Janeiro tem 98% dos leitos ocupados de UTI para tratamento de Covid-19. Situação bastante tensa no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Amazonas. Brasil, 107.780 casos, com 7.321 mortes. Ainda no dia 4 de maio, Aldir Blanc, compositor e escritor, morre de Covid-19 no Rio. Então aí, como eu falei, eu trouxe outras pessoas conhecidas que testaram positivo para o coronavírus e aí a morte do compositor. Dia 5 de maio, o Brasil tem 7.921 mortes e 114.715 casos confirmados de novo coronavírus, diz Ministério. No dia 6, olha só, o estado de São Paulo chega a 3.000 mortes por coronavírus e declara luto oficial. E aí no Brasil, 125.218 casos com 8.536 mortes. No Brasil, das 20 cidades com maior mortalidade e incidência da doença, 18 se encontram no Norte e Nordeste. 6 de maio, olha aí, mais uma pessoa que está com coronavírus e é o Otávio Rego Barros, que é o porta-voz do presidente Jair Bolsonaro. O próprio presidente, inclusive, realizou o teste para coronavírus, mas afirmou que o resultado foi negativo e agora na internet saiu esses resultados e realmente confirmaram que são testes negativos. No Brasil, 125.218 casos com 8.536 mortes. No dia 7, o Brasil tem quase 10% das mortes diárias por Covid-19 registradas em boletim da OMS. Triste para o Brasil, né? 135.106 casos, 9.146 mortes. Bom, agora aí, 8 de maio, casos de coronavírus e número de mortes no Brasil em 8 de maio. Então, são 146.894 casos, com 10.017 mortes. O Brasil registrou 751 novas mortes por Covid-19 em 24 horas, segundo o Ministério da Saúde. Foi o pior desde o começo da pandemia no Brasil e o terceiro recorde diário de mortes na semana. Passamos para o dia 11, porque os cientistas estimam que o coronavírus já circulava no Brasil no começo de fevereiro, semanas antes de ser detectado, tá? Eu falei no outro vídeo que o primeiro caso foi no dia 26 de fevereiro, em um homem em São Paulo, mas então os cientistas já preveem que, na verdade, o vírus já estava circulando, mas como o protocolo do Ministério da Saúde não prevê que todas as pessoas sejam testadas, então muito provavelmente o número de casos confirmados é ainda maior do que isso e o vírus já estaria então circulando antes dessa confirmação oficial no dia 26 de fevereiro. Brasil, 168.331 casos com 11.519 mortes. Também no dia 11 de maio, olha só, o Bolsonaro incluiu salão, barbearia e academia como as atividades essenciais. Aqui no estado de São Paulo não está valendo essa medida. Tanto é que na minha cidade, eu moro no estado de São Paulo, tudo fechado ainda. Já houve uma flexibilização, estou gravando agora em junho, dia 4, então já houve uma flexibilização pequena, mas houve. Mas salão, barbearia e academia não entraram nessa flexibilização. No Brasil, 168.331 casos com 11.519 mortes. Dia 12 de maio, Bolsonaro repete que 70% pegarão coronavírus. Cientistas estimam 1,8 milhão de mortes. Se isso ocorrer, é muita morte. E o Brasil, 177.589 casos com 12,4 mil mortes. 13 de maio, o Brasil tem 13.149 mortes e 188.974 casos confirmados de novo coronavírus, diz Ministério. Agora eu quero ler
Agora eu quero ler essa partezinha aí de baixo, porque o Brasil ultrapassou a França em número de infectados pelo novo coronavírus e se tornou o 6º país do mundo com mais casos, de acordo com o levantamento feito pela Universidade Norte-Americana Johns Hopkins. Depois eu vou falar um pouco dessa universidade, Johns Hopkins, porque é bem interessante o trabalho que ela está fazendo de divulgação do coronavírus, é em tempo real, então é bem legal. No final desse vídeo eu vou falar um pouco sobre ela, tá? Bom, 14 de maio. Mortes por coronavírus no mundo chegam a 300 mil. Ainda é o que eu falei, é mais do que muita cidade aí no Brasil, né? 202 mil casos e 13.993 mortes, tá? No Brasil foram confirmadas mais de 844 vítimas nas últimas 24 horas. E olha só, do total de pacientes, 79.479, 39% estão recuperados. O que ela está fazendo de divulgação do coronavírus é em tempo real, então é bem legal. No final desse vídeo eu vou falar um pouco sobre ela, tá? Bom, 14 de maio. Mortes por coronavírus no mundo chegam a 300 mil. Ainda é o que eu falei, é mais do que muita cidade aí no Brasil, né? 202 mil casos e 13.993 mortes, tá? No Brasil foram confirmadas mais de 844 vítimas nas últimas 24 horas. E olha só, do total de pacientes, 79.479, 39% estão recuperados. A gente gostaria que fosse 100%, mas infelizmente não é o caso. E no dia 15 de maio, o governo do Amapá decreta lockdown em todo o estado. O Macapá terá rodízio de veículos. Enquanto isso, no Brasil, 218 mil casos com 14.817 mortes. E olha só, no dia 15 de maio foi o dia, então, que o Nelson Teich decidiu sair do cargo de ministro de Saúde. Tá? Então, no dia que cai o segundo ministro de Saúde em meio à pandemia do coronavírus, o Brasil atingiu 14.817 mortos e mais de 218 mil infectados, com mais de 15 mil novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. No dia 18 de maio, olha só, os Estados Unidos passam de 1,5 milhão de casos. Então, no mundo tá aí, ó, Estados Unidos 1,5 milhão e Rússia em segundo lugar com 290 mil casos. No Brasil, 254.220 com 16.792 mortes. Dia 19 de maio, Brasil, 271.628 casos e 17.971 mortes. No dia 20 de maio, doações no país superam 5 bilhões de reais, mas imposto reduz valores destinados no combate à pandemia. Bom, no Brasil, 291.579 casos com 18.859 mortes. 21 de maio, o Brasil tem 20.047 mortes causadas pelo novo coronavírus, disse o Ministério. Então, no Brasil, 310.087 casos e 20.047 mortes. Dia 22 de maio, já são 21.048 mortes e 330.890 confirmações de infecção pelo novo coronavírus. E aí, ó, a América do Sul é o novo epicentro do coronavírus, afirmou a Organização Mundial da Saúde. A OMS voltou a ressaltar que não indica o uso da cloroquina para tratamento da Covid-19, porque não tem ainda confirmação científica. Ainda no dia 22, outra notícia que eu trago aqui, a vacina chinesa para a Covid-19 tem resultados iniciais seguros e induz a resposta imunológica em humanos. Legal. Então, tem vários aí países tentando fazer a vacina, mas infelizmente a vacina não vai ficar pronta agora, então não é ainda a melhor forma para se prevenir da doença. Dia 25 de maio, o Brasil tem 7 vezes mais contaminados por Covid-19 do que mostram as estatísticas oficiais, aponta a pesquisa nacional, justamente por conta daquilo que eu falei, que o protocolo do Ministério da Saúde prevê a testagem em apenas alguns grupos específicos. No início, apenas profissionais de saúde e pacientes graves internados. Agora, teve uma ampliação aí de alguns grupos, tá? Mas por isso que muita gente vai ter o coronavírus e não vai saber, porque não vai ser testada.
Enquanto isso, no Brasil, 347.898 casos com 23.473 mortes. Ainda no dia 25, a OMS suspende testes com hidroxicloroquina contra a Covid-19, tá? Dia 26, Brasil terá mais de 125 mil mortes por Covid-19 até o começo de agosto, de acordo com projeção de Universidade dos Estados Unidos. E aí o Brasil com 24,5 mil mortes e 391 mil casos. 27 de maio. Quarentena em São Paulo é prorrogada por 15 dias com flexibilização progressiva em diferentes regiões do estado. No Brasil, 411.821 casos, 25.598 mortes. 28 de maio, pelo terceiro dia consecutivo, o Brasil registra mais de 1.000 mortes por coronavírus. O total chega a 26.754. E casos 438.238. No dia 29, Brasil tem 27.878 mortes e 465.166 casos confirmados de Covid-19, diz Ministério. Com isso, alcançou a quinta posição entre os países com maior número de vítimas, mais 1.124 óbitos foram registrados em 24 horas e o número de casos chegou a 465 mil. E por fim, no dia 30, olha aí, Brasil, dia 31, aliás, né? Brasil, 514.992 casos com 29.341 mortes. Então, desde o dia 22 de maio, o Brasil é o segundo país com mais casos confirmados por Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, que registravam mais de 1.700.000 casos neste domingo, segundo o balanço global feito pela Universidade Norte-Americana Johns Hopkins. Então, eu falei, estamos no top 2, segundo lugar, ultrapassamos a Rússia. Infelizmente, um ranking que a gente não gostaria de estar. A gente gostaria de estar em rankings aí de melhor educação, melhor saúde para a população, mas o Brasil, infelizmente, passa longe desses rankings, né? E eu falei que eu ia comentar sobre a Universidade Johns Hopkins, então, esse site aí que vocês estão vendo, é só colocar no Google Coronavírus Johns Hopkins, e aí vai entrar, aí como vocês estão vendo, eu vou tirar o meu vídeo. E aí você pode colocar aí, esse vermelhinho, você passa o mouse em cima e aí você consegue ver quantos casos. Ele dá a cidade e você consegue ver. E ele traz dados também atualizados do Brasil, mas ele não traz dados do Brasil por cidade, sim por estado. Mas aí é bem interessante, não são só casos, ele também traz a curva dos casos acumulados, também traz dados de óbitos, então é bem interessante e é bem conceituada essa universidade e está sendo usada como fonte, então, para vários veículos, tá? Para divulgar as informações. Então, bem legal. Se vocês quiserem ter mais notícias e se certificar da veracidade, entrem no site, então, dessa Universidade Johns Hopkins, que é, sim, uma fonte bem confiável. Então, em junho, final de junho, a gente volta a gravar esse vídeo, tá? De atualidades com a cronologia do coronavírus. Espero que com notícias melhores. Infelizmente, eu acho que com essa flexibilização agora do comércio, os casos vão aumentar, mas eu acho que parte também na iniciativa de cada um de se manter em casa o máximo de tempo possível para evitar de se contaminar e contaminar alguém próximo da sua família, principalmente aqueles que têm fator de risco, e a gente sempre tem esses casos na nossa família, então vamos evitar isso ao máximo possível. Um beijo e até a próxima!